Atenção para essas imagens. Esse homem que tá aí, ó, com uma gravata sendo levado pelos outros com essa camisa rosa, é o Fernando Amaro. Esse é o namorado da Laren. Lembra aquela jovem que a gente está acompanhando desde o início da semana, que foi morta ainda grávida em Bandeirantes, no Norte Pioneiro? Esse é o namorado que está sendo apontado pela polícia como o principal suspeito da prática desse crime, tá? Ele não se conformava com o fato dela estar grávida e dela não querer tirar a criança. Ontem à tarde, ele teria ido ao escritório de um advogado, lá no centro de Bandeirantes, e familiares e amigos da Laren, que estavam fazendo ali um protesto, fazendo uma passeata pedindo justiça, acabaram encontrando esse homem. Enche a tela com a imagem de novo, ó, esse aí. Ele foi violentamente agredido pelos populares que estavam lá. E só parou essa agressão no momento em que a polícia chegou, tá? No momento que a polícia chegou, ele foi levado para a viatura, foi colocado lá no chiqueirinho e de lá levado para a delegacia. Foi quase, gente, a prática da justiça com as próprias mãos. Veja nessa imagem aí que ele foi agredido pela população. Repito, o Fernando Amaro, de 24 anos, é o principal suspeito da prática deste crime, de acordo com a polícia. Me dá a imagem da Laren, por favor. A Laren, que desapareceu na sexta-feira passada e que teve o corpo encontrado numa estrada rural lá mesmo em Bandeirantes, na última segunda-feira. Ela foi morta grávida de 3 meses. Eu vou ao vivo com o Rafael Machado para a gente começar a entender detalhes dessa história e do que acontece a partir de agora com a prisão do principal suspeito da prática deste crime. Rafael Machado, ele foi encontrado no momento então que ele saía desse escritório do advogado. Ele nega a prática do crime, o advogado já disse pra gente isso. Só que antes que ele pensasse em se entregar, antes que alguma outra providência fosse tomada, ele já foi pego por familiares da Laren, por amigos que estavam passando por ali, né? E ele não teve muito como vencer a multidão, não. Por muito pouco, a gente não tem a morte dele ali, né, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, Juliano, uma situação muito complicada que aconteceu ontem em Bandeirantes. Mais um episódio deste brutal assassinato da Laren. O Fernando estava saindo ali do escritório de advocacia. Acabou-se então se deparando com algumas pessoas que reconheceram o rosto dele, a foto dele que circulou por todos os grupos ali de WhatsApp em Bandeirantes, em toda a nossa região. E claro, as pessoas foram para cima dele para tirar satisfação, agrediram o Fernando e quase, se não fosse a intervenção da Polícia Militar, quase ele é morto por ter sido linchado ali em plena rua, em plena luz do dia, Juliano. A imagem é impressionante. Me dá uma imagem, por favor, minutos antes da passeata que acontecia lá na região central de Bandeirantes. Você tá vendo aí, ó, carros, motos, muita gente a pé, cartazes, faixas, pedindo que a polícia conseguisse deter o autor do crime, conseguisse deter o ex-namorado de Laren, que era o principal suspeito do crime, o Fernando. Para você se lembrar dessa história, põe para mim as últimas imagens dela com vida, aquelas câmeras de segurança que mostram a Laren sexta-feira passada, por volta das 6h30 da tarde, entrando numa escola, entrando num comércio. É ela nessas imagens, ó. Essas são as últimas imagens dessa jovem com vida. Depois da sexta-feira à tarde ela desaparece. A polícia é avisada pela família, que registra um boletim de ocorrência, e só na segunda-feira à noite, no feriado, um sitiante entra em contato com a polícia e diz: olha, tem o corpo de uma mulher aqui. Quando a polícia chega ao local, já imagina que se trata da Laren, chama familiares, eles reconhecem no local, apesar do reconhecimento oficial não ter sido feito, o corpo dela segue no Instituto Médico Legal da cidade de Jacarezinho. A gente esteve ontem lá em Bandeirantes para acompanhar toda essa história, no momento da prisão deste homem, e a gente chegou a ir à casa da Laren. Nós entramos com exclusividade na casa e no quarto desta jovem. 22 anos, grávida de 3 meses, com uma expectativa enorme. Olha um brinquedinho ali, ó. Tudo tá do jeito que ela deixou. Ela estava muito, mas muito feliz com a gravidez, apesar do namorado não concordar de que ela tivesse o filho. Aliás, não é a primeira vez que o namorado pede que ela aborte. Numa outra gravidez, ela teria feito isso, ela teria abortado a pedido do Fernando. Ela fala isso num áudio para uma amiga, daqui a pouco você vai ouvir esse áudio. E daqui a pouco você vai ver também como foi a conversa com a família, no quarto dela. Que lembrança eles vão guardar dessa jovem da Laren? Agora que o principal autor desse crime está preso, a justiça começa a ser feita.
Põe um trechinho pra mim, por favor, do que a Patrícia, prima da Lari, essa que você tá vendo aí, põe um trechinho pra mim do que ela disse cobrando justiça. Ele tirou 2 vidas na pura crueldade. Voltar nunca mais ela volta, mas a gente fica aliviado. Porque agora não é que é justiça, que agora ele tá na cadeia. A gente clama por justiça. Uma coisa chamou muito a atenção ontem, no momento em que a Lari, os familiares dela estavam nessa passeata e o assassino, o homem que é apontado como principal suspeito da prática do crime, Fernando Amaro, é pego ali pela multidão. Põe aquela imagem de novo, ó. Ele tá vindo ali levando uma gravata de uma pessoa. E de repente, familiares da Lari pedem para que as agressões cessem. Gente próxima a ela, amigos muito próximos, pedem que a agressão cesse. E todo mundo ficou sem entender isso. Uma destas pessoas era o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo é irmão da Lari, irmão dessa jovem assassinada. E aí você deve estar se perguntando, eu sei que justiça com as próprias mãos, que esse não é o caminho. Mas foi isso que praticamente aconteceu ontem. Quase que a gente teve a justiça feita com as próprias mãos. E o Luiz também foi ouvido pela nossa equipe. E a gente perguntou para ele, Luiz, não é o caminho, mas estava todo mundo exaltado, por que é que você e outros familiares seus tomaram a frente de pedir que as agressões contra o Fernando cessassem? Olha o que ele disse. Bateram nele, tentaram contra a vida dele, ele estava do meu lado, eu e minha mãe pedindo pelo amor de Deus para eles não matarem ele, porque a gente precisava dele vivo, né? Porque a gente sabe que através dele vão surgir os outros que também estavam nesse local, né? Que fizeram com a minha irmã, com requinte de crueldade, a gente quer justiça, né? Porque a gente sabe que isso vai adiante, mas que eu creio que outras pessoas vão aparecer sim, porque sozinho ele não fez. Minha irmã era muito forte, e eu creio que ela lutou. Ela lutou tanto pela vida dela quanto pela vida do filho dela. Você entendeu? Ele não queria esse homem morto, Fernando morto, porque ele entende que outras pessoas participaram deste crime e esse, né, é o principal desafio da polícia a partir de agora. Daqui a pouco a gente vai conversar novamente com o Dr. Michel, responsável por essas investigações. Mas o Dr. Michel, no dia que ele me deu uma entrevista ao vivo aqui, ele chegou a fazer esse alerta. Quando eu falo que ontem aconteceu quase que a justiça com as próprias mãos, Rafael Machado, era isso. O Dr. Michel disse, se pudesse dar um conselho para o Fernando, eu diria, se apresente. Porque nesse momento você está sendo procurado pela polícia para responder pelo crime. Mas se familiares e amigos da Lari encontrarem esse homem, ele pode ser assassinado, ele pode ser vítima da justiça com as próprias mãos, sim. Ou seja, a própria polícia já temia aquilo que quase aconteceu ontem, né, Rafa? Exatamente, Juliano. Quando o delegado Michel Araújo fez esse alerta no balanço geral, o Fernando possivelmente não deve daí ter analisado a importância e a relevância dessa declaração do delegado. Tanto é que mais tarde, né, algumas horas depois, ele acabou sendo aí visto pela população, encontrado ali pela população de Bandeirantes, que claro, é uma cidade pequena do Norte Pioneiro, pouco mais aí de 20 mil habitantes. Claro que um crime como esse choca muito, ainda mais porque a Lari estava grávida, era uma jovem com uma vida inteira pela frente e também já tinha esses indícios, né, essas outras situações anteriores de que ele tinha pedido para abortar o bebê. Então tudo isso acaba chocando a comunidade, não é mesmo, Juliano? Então, a população encontrou ele, agrediu ele, sofreu aí muitos socos e pontapés e quase, se não é a polícia militar levar para a delegacia, quase ele é linchado em plena luz do dia, Juliano. Vamos ver um trechinho do que é que o delegado disse para mim em entrevista aqui no nosso Balanço Geral com relação a isso, que ele achava que o Fernando tinha que se entregar o mais rápido possível. Por favor. Nós não temos outra alternativa senão solicitar a prisão temporária ou mesmo preventiva do suspeito. Haja vista que tivemos notícias no município de que os próprios familiares, conhecidos e amigos da vítima estão buscando esse suspeito para uma vingança privada. Atenção! Quando ele fala disso, do medo que ele tinha da justiça com as próprias mãos, olha o que aconteceu depois da prisão. Ah, Juliano, mas naquela hora a polícia livrou ele das agressões. Mas depois que ele estava preso, por favor, olha só as pessoas gritando por justiça, mas gritando da pior forma possível. Põe aí, por favor. Vai morrer!
Obviamente que não havia a mínima condição de manter o Fernando Amaro de Oliveira, de 24 anos, lá. O que é que a polícia fez ainda na noite de ontem? Fez a transferência do Fernando aqui para Londrina. E a nossa Lívia Oliveira está nesse momento ao vivo, em frente à casa de custódia, para onde o Fernando foi levado ainda na noite de ontem, depois de ser transferido de Bandeirantes. Antes mesmo, né, Lívia, que ele fosse ouvido pelo delegado, que ele pudesse prestar depoimento, não havia segurança para que ele fosse mantido lá? É isso? Boa tarde. Olá, Juliano. Boa tarde a todos. De fato, não havia segurança para o suspeito, nem mesmo na cadeia de Bandeirantes. Então, ele foi transferido aqui para a casa de custódia em Londrina. A nossa equipe de produção entrou em contato com o advogado Odair Busato, que representa o Fernando Amaro. Ontem, ele ouviu, né, o acusado, negou o envolvimento no crime e agora ele espera também acompanhar o depoimento do Fernando para tomar novas providências aí, né? Foi o que disse o delegado aí do Fernando Amaro, que é suspeito deste crime. E uma atitude aí importante, né, por parte da polícia, de transferir o preso para cá, para que todo esse julgamento seja feito dentro dos critérios da lei, evitando, né, que o processo, inclusive, seja contaminado e sofra aí interferências que possam até mesmo favorecer o executor desse crime. A gente lembra também que o corpo da vítima está no IML e que é muito possível que a família não possa velar essa moça, porque a partir de agora a identificação só poderá ser feita aí pela polícia científica, né, com critérios científicos e não presencialmente devido ao estado do corpo. É aquela história, né, Lívia? A polícia, a própria família, ninguém tem dúvidas que se trata do corpo da Laren, mas essa identificação oficial deve demorar mais alguns dias. A gente está em contato com o pessoal do IML, do Instituto Médico Legal de Jacarezinho, e vai atualizando essas informações. Obrigado, Lívia. Você vai ver agora uma reportagem que tem trechos de áudios que foram enviados poucas horas, poucos dias antes da morte da Laren. Ela mandou para uma amiga, falando que o Fernando não queria ser pai, falando que ele queria que ela tirasse o filho mais uma vez, que ela já tinha feito um aborto no passado, e que ele chegava a chamar essa criança que ela esperava de bagulho. Preste atenção nos áudios. A própria Laren, essa jovem que foi assassinada, que estava grávida de 3 meses, falando no zap como eu falo com você, como você fala com um amigo, com um familiar. Enche a tela. Ele, ai, meu sonho é ter um filho, mas eu não posso ter. Eu falei assim, você tá falando com tanta certeza que você não pode ter filho. Aquela vez que eu perdi a criança, que você segurou a criança na palma da sua mão, você lembra disso? Quando nós dois estávamos juntos? Você lembra disso? Então o bagulho também não era seu? Então eu te chifrei, então eu te traí. Então por que você não me matou? Já que você tinha certeza que você não podia ter filho, e já que você é tão disciplina, você é tão brava assim, por que você não me matou quando eu te traí? Porque você tá falando que você tem certeza que não é seu, então da primeira vez também não era? O relato impressionante é de Laren Kathleen Oliveira da Silva, 22 anos. Na mensagem de áudio enviada a uma amiga dias antes dela desaparecer em Bandeirantes, no norte do Paraná, a jovem dá detalhes do relacionamento conturbado que tinha com o ex-namorado. Eu não consigo parar de chorar, toda hora eu choro. Durante a relação, Laren engravidou e abortou uma criança logo no início do namoro. A segunda gestação teria sido motivo para o relacionamento chegar ao fim. Mas essa gravidez também não foi até o final. Laren foi assassinada antes e o ex-namorado, que não aceitava o filho, é o principal suspeito. Numa outra mensagem de áudio que tivemos acesso, a jovem conta que o rapaz chegou a dizer que era estéril para não assumir a criança. Eu estava até pensando na possibilidade da ideia, mas você vê a forma que ele me tratou e a forma que ele falou comigo. Eu já esperava isso, mas eu esperava pelo menos um exame de DNA. Agora vem falar pra mim que até é estéril, vem falar pra mim que não pode ter filho. Você vê o show que ele fez comigo? Nem ele pagando eu não tiro mais essa criança, nem ele pagando. Não tiro. Falei pra ele, você tem certeza que o bagulho não é seu? Ele falou, eu tenho certeza, juro por Deus que o bagulho é meu. Eu falei assim, tá bom, deixa o bagulho vir então. É assim que você tá falando, bagulho? Eu tenho certeza que é seu. Você tá falando que você tem certeza que não é seu? E depois que o bagulho tiver aqui, filho, você não chega perto do bagulho não, que daí o bagulho vai ficar louco pra você.
Nessa outra mensagem de áudio, Larin deixa claro que também não tinha interesse de pressionar o ex-namorado. Ele, se o bagulho for meu, não vai faltar nada. Eu falei assim, se o bagulho não. Você para de ficar falando bagulho e se for seu, não vai faltar nada. Você tá achando que alguém quer alguma coisa sua. Eu só estou te comunicando, eu não tô te pedindo nada. Eu só tô te contando o que aconteceu. Mas agora você veio com 30 pedras na mão falando que o bagulho é seu. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar a reportagem que a gente fez, tá na casa da Larin. O quarto dela tá do mesmo jeitinho que ela deixou. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, tá? Põe a imagem do quarto pra mim, por favor, aí. A cama dela, um brinquedinho ali pra criança já. Era um lugar que ela gostava muito de ficar, né? E a gente vai entender um pouco mais de como era a Larin, como é que a família tá se sentindo agora, porque eu vou conversar com a Larissa, que é a irmã da Larin, ao vivo. Vem comigo aqui, pode botar no telão, por favor? Larissa, obrigado por nos atender, por conversar com a gente. Eu imagino como está difícil para vocês todo esse momento. Vocês também não têm dúvidas, a polícia não tem dúvidas que foi o Fernando, apesar do advogado que está o representando dizer que ele em momento algum confessa a prática do crime. Vocês não têm nenhuma dúvida que o homem que foi preso ontem à noite é o autor do assassinato da sua irmã, Larissa? Boa tarde. Será que ela não está me ouvindo? Larissa, você me ouve? Vamos só restabelecer esse contato com ela aqui? Aí eu já converso com ela. Ela está lá em Bandeirantes, está na casa da família. Imagina o quanto é difícil para ela, né? A irmã nesse momento morta, a família não pode velar, a família não pode prestar as últimas homenagens. O homem que até outro dia ela chamava de cunhado, que era o namorado da irmã lá, apontado como principal autor deste crime. Põe a imagem, por favor, do momento que ele foi pego pelas pessoas ontem. Se naquele momento a polícia não chega, hoje a gente estaria falando de um outro assassinato. Hoje a gente estaria falando da justiça com as próprias mãos. Sobe o som, por favor. Olha o momento aí, gente. Por pouco, este homem não foi linchado. Ele foi violentamente agredido, só que aí quando a polícia chega, a polícia obviamente se faz cumpridora das leis, bota o Fernando na viatura, no chiqueirinho ali, e ele é levado para a delegacia. O Fernando que ficou pouco tempo lá na delegacia de Bandeirantes, porque aí a multidão que fazia uma passeata cobrando justiça foi para frente da delegacia, não havia segurança para mantê-lo lá. Olha o momento, ó. A polícia mesmo tentando colocá-lo ali no chiqueirinho da viatura tem dificuldade porque a multidão avança. Ele foi trazido para a casa de custódia aqui em Londrina, onde ele permanece, ele está lá preso. E aí, daqui a pouquinho eu vou conversar com o Dr. Michel, com o delegado responsável por essa investigação, para entender o que acontece a partir de agora, se ele vai ser ouvido por videoconferência, se a polícia de Bandeirantes vem para cá. Daqui a pouco a gente vai entender tudo isso, 12:09. Eu tenho condições com a Larissa agora? Vamos tentar agora com a irmã da Larin. Larissa, você me ouve agora? Ela não está me ouvindo? Será que ela consegue mesmo com o delay me ouvir pelo televisor? Não tem problema. Se ela conseguir me ouvir pela TV, a gente consegue falar com ela. Larissa, você me ouve? Larissa, você consegue me ouvir? Acho que não. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente retoma esse contato com a Larissa, eu vou te mostrar como foi o momento em que o nosso Gustavo Andrade foi à casa da família. O momento em que ele conversou com familiares, com amigos, com pessoas próximas a Larin ontem à noite, pouco tempo depois da prisão do Fernando, pouco tempo depois da prisão do namorado, apontado como assassino, apontado como principal suspeito desse crime. O quarto ainda está igualzinho, ó. Os perfumes, as maquiagens da Larin, tá tudo do mesmo jeito, né? Apesar dela ter sido encontrada morta, para a família restava aquela esperança, né, até o encontro no início da semana, de que ela pudesse voltar com vida. 12:10, a reportagem é exclusiva, enche a tela. Amparado e já dentro do camburão da polícia, Fernando Amaro não conseguiu escapar da fúria da população. Imagens de segurança de um comércio no centro da cidade
flagraram os últimos momentos que Laren de Oliveira foi vista com vida, para depois desaparecer e ser encontrada morta no último dia 15 em uma estrada rural. Segundo informações dos familiares, cerca de 250 pessoas participavam da passeata que pedia justiça pela morte de Laren Oliveira, quando aqui nessa rua encontraram Fernando saindo de dentro de um escritório de advocacia. A gente foi fazer uma passeata em pró-justiça, pela crueldade que fizeram com a Laren, e a gente subindo a avenida principal da nossa cidade, chegamos num determinado local, ele estava saindo do advogado dele. A população viu que era muita gente que estava na passeata, ficou enfurecida e foi para cima dele. Nós estamos aqui na casa da Laren e, apesar de toda a tristeza, a família recebeu a nossa equipe e, nesse momento, nós estamos no quarto dela, onde ela dormia com sua filhinha de apenas 4 anos. Aqui nesse canto também nós vemos algumas maquiagens dela, né, que a família disse que ela gostava de passar muito tempo aqui se maquiando, brincando com as suas maquiagens. E lá naquele canto também temos uma parede onde ela mesma personalizou com alguns recados importantes, algumas frases e uma frase que certamente a família vai se lembrar para sempre da Laren. Você é importante. A Laren é uma menina incrível, não é porque ela morreu, não, que ela é minha prima, a gente trabalha junto na fábrica de doce. Ela imita todo mundo, brincava com todo mundo, imitava a Brit, ela era demais, gente, vocês não têm noção. Mãezona, deixou uma criança de 4 anos, ela era super mãe. Muito gente boa, Laren. Eu tratava ela meio rústica, sabe? Eu tinha bastante, assim, intimidade com ela sempre me respeitava muito, porque a gente tinha uma ligação muito forte. Eu falei, faz um favor pra mim, vai lá e pega a Tininha, não deixa ela sozinha, ela não, cadê a mãe? Eu falei assim, a mãe saiu aí com o André, eu não sei onde ela foi. Eu falei, não, Laren, mas você não pode deixar ela sozinha. Pega ela lá, porque senão algo pior pode acontecer. Aí eu entrei lá, deixei a Valentina lá e subi na escada, e foi a última vez que eu vi ela. Caçula de 5 irmãos, Laren fará muita falta, que segundo eles, porque tinha um jeito alegre de conviver com os familiares, que agora pedem justiça. Na hora lá da passeata, muitos tentaram, né? Bateram nele, tentaram contra a vida dele, ele estava do meu lado, eu e minha mãe pedindo pelo amor de Deus para eles não matarem ele, porque a gente precisava dele vivo, né? Porque a gente sabe que através dele vão surgir os outros que também estavam nesse local, né? Que fizeram com a minha irmã, com requinte de crueldade, a gente quer justiça, né? Porque a gente sabe que isso vai adiante, mas que eu creio que outras pessoas vão aparecer sim, porque sozinho ele não fez. Minha irmã era muito forte, e eu creio que ela lutou. Ela lutou tanto pela vida dela quanto pela vida do filho dela. A família briga agora para conseguir a liberação do corpo de Laren, que foi encaminhado para uma cidade vizinha para passar pela perícia. Eu fui para Jacarezinho ontem, a gente estava com esperança de já vir com o corpo dela. Graças a Deus a gente foi com a minha mãe, fizeram a coleta lá do sangue, só que infelizmente não liberaram, o corpo dela ainda está parado lá. Tentamos entrar com uma liminar aí, mas não deu certo também. A gente entende também que isso são leis, precisa ser cumprida, a autoridade precisa também intervir nisso. Porque a gente sabe que lá no corpo da minha irmã também ainda tem prova, né? De que possa levar os outros autores desse crime. Eu tenho certeza, tenho fé e acredito que tudo isso vai se solucionar. Fernando Amaro, suspeito pela morte da Laren, foi trazido aqui para a delegacia de Bandeirantes, mas foi transferido para um presídio em Londrina, até para preservar a sua segurança. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Agora sim eu tenho contato com a Laren, com a Larissa, perdão, com a irmã da Laren. Tá me ouvindo agora, né, Larissa? A gente estava com um probleminha na comunicação. Eu sei que para vocês é um momento muito difícil, mas eu queria que você me dissesse o seguinte. O Fernando nega que tenha matado, que tenha assassinado sua irmã. Ele disse isso ao advogado ontem, pouco antes de ser preso. Mas vocês não têm a menor dúvida de que ele é o responsável por esse crime? Boa tarde, mais uma vez, meus sentimentos à família. Você não está me ouvindo, Larissa? Vamos falar com ela por telefone mesmo, por favor. Vamos desligar essa comunicação pelo WhatsApp e vamos colocar ela por telefone, porque eu acho que ela não está me ouvindo. Você me ouve agora? Vamos colocar por telefone. 12h15, às vezes acontece isso, são questões de internet, sabe como é, né, gente? Eu vou dar um recadinho do iPad aqui e eu já volto para conversar com ela, já volto para conversar com o Dr. Michel, que é o delegado responsável pela investigação desse crime, para entender se ele vem para a casa de custódia em Londrina
para onde o Fernando foi levado ou se ele vai ouvi-lo por videoconferência, como é que vai ser feito esse processo a partir de agora, tá? Antes, meio-dia 16, vem cá comigo, a Jennifer já tá